tarde. É com muito prazer que hoje eu recebo o Dr. Erinaldo Dantas, ele que é advogado, professor e atual presidente da CAASE, nesse projeto de lives, o De Frente com Gabi Barreto ADV, um projeto em que eu entrevisto algumas personalidades jurídicas e que honra hoje recebê-lo como um quarto candidato a ser entrevistado à presidência da OAB Ceará. Pode se apresentar, doutor. Oi, Gabi, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Permita-me apresentar, meu nome é Erinaldo Dantas. Como a Gabi falou, eu estou à frente da Caixa de Serviços dos Advogados do Ceará, da CAASE, e já que estamos falando de uma pré-candidatura à presidência da OAB, eu tenho uma regra de ouro, Gabi, que eu acho que todo mundo usa ela para definir quem vai votar. Muita gente que vai votar no domingo agora deve ter usado esse mesmo raciocínio. Quem foi o candidato, o que é que ele é, o que é que ele defende, o que é que ele acredita e o que é que ele vai fazer. Eu acho que quando você usa essas duas informações aí, você decide basicamente o seu voto. E no meu caso especificamente, é um convite que eu faço a você, advogada, advogado, conhecer a nossa gestão da CAASE. Muita gente pergunta, a sua gestão vai ser uma continuação da gestão atual? Não, eu já estou com 45 anos de idade e eu acho que é tarde para que eu possa dizer que eu vou me tornar um cara completamente diferente do que eu já sou. Eu sou o que sou com todos os meus defeitos e qualidades. E a gestão que a gente implementou na Caixa é uma gestão que tem o meu estilo. Eu sou um cara mais agitado, mais dinâmico, então que a gente implementou uma série de benefícios. Por exemplo, nós acabamos com a taxa de associação que existia na Caixa. Todos os advogados hoje são associados gratuitamente e com isso os advogados puderam ter direito à ambulância, puderam ter direito aos descontos. Nesse período nós fechamos mais de 600 convênios de desconto com os advogados. Foi tanto convênio que a gente lançou até um aplicativo de celular para que os advogados possam encontrar. Os advogados hoje recebem gratuitamente um serviço de pesquisa jurídica e publicações, que tem também um aplicativo de celular. Se você tiver problema com processo eletrônico, PJE, enfim, SAG, você antes de contratar um técnico de informática para resolver, a CAASE passou a oferecer isso gratuitamente para todos os advogados. Enfim, conheça a gestão da CAASE e você vai ver que a gestão da Caixa é uma gestão marcada pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação. E aí, se você botar um pouco mais no tempo, você vai verificar que eu também já fui tesoureiro da OAB. E enquanto tesoureiro da OAB, eu consegui aumentar 50% a receita da instituição sem aumentar o valor da anuidade. A minha área de atuação é tributária, então eu entendo que a arrecadação é consequência. Então, o que foi que nós fizemos? Nós facilitamos o pagamento. Nós instituímos pela primeira vez o pagamento por cartão de crédito. Na época, as administradoras de cartão não entendiam por que uma seccional da OAB queria receber cartão de crédito. Eu lembro que teve um funcionário que disse: "Mas você não só é delivery para querer receber por cartão de crédito?" Porque na época ninguém queria pagar o cartão. Se você quisesse pagar a anuidade, a gente precisava pagar o boleto. Nós conseguimos convencer que as administradoras cadastrassem a seccional como uma entidade consorciada, passamos a receber no cartão, o advogado passou a pagar pela internet, que hoje é tão simples, mas em 2007 isso foi revolucionário. E o que é legal, depois que a gente fez isso, todas as seccionais do Brasil copiaram o exemplo do Ceará, copiaram o sistema que a gente fez e sem aumentar a anuidade da OAB, mas permitindo na época em 10 vezes sem juros, a gente aumentou a arrecadação da ordem em 50% em 3 anos. Ou seja, para aumentar a anuidade do OAB, aumentar a arrecadação do OAB não tem que aumentar a anuidade, você tem que aumentar a quantidade de pagantes e facilitar o trabalho deles. E se você voltar também, você vai ver que eu já estive na presidência da Comissão de Estudos Tributários. E na comissão, a gente fez um grande trabalho em prol da advocacia e da sociedade. Por exemplo, várias sociedades de advogados hoje estão simples. Quem teve a iniciativa de apresentar o projeto de lei ao relator da época, que foi o senador Pimentel, fui eu que escrevi o projeto de lei do jeito que acabou sendo aprovado. A gente conseguiu que os advogados pagassem o ISS fixo. Quem não está no Simples e paga o ISS, paga fixo para o trabalho da comissão. O IPTU de Fortaleza, por exemplo, nós derrubamos. Se eu for falar das ações da comissão, aí é outra caso, porque só na comissão nós entramos em mais de 30 ações coletivas em defesa da sociedade e em defesa da cidadania, em defesa da advogada e do advogado. Como também atuamos no viés acadêmico.
A gente lançou na época o Congresso Ibero-Americano de Direito Tributário, nós tivemos várias edições, e nós, inclusive tem um livro para presentear aqui no final, nós ao longo da comissão, nós lançamos 3 livros de autoria exclusiva dos membros da comissão, conhecendo nossos tributos, custo de direito tributário e tributação ambiental, que a gente fez na época em parceria com a Comissão de Direito Ambiental. Enfim, foi um trabalho muito grande, que eu acho que é a grande marca que você vai ter se porventura você me der a oportunidade de chegar à presidência da OAB. Você vai ter um presidente que tem capacidade de gestão e que é doente por trabalhar. Eu cheguei lá na minha casa para tentar convencer que eu seria candidato. Eu disse, eu vou tentar levar um ritmo mais leve, que eu levei na CAAS, né? Não vai tomar tanto tempo. Eu disse, a gente me conhece há muitos anos, não tem jeito. Você não sabe entrar num projeto que não seja de cabeça, e a gente sabe que nos próximos 3 anos você vai se dedicar integralmente à advocacia. É difícil realmente não dizer uma coisa em sentido contrário. Falei demais, me perdoe. Doutor, meus parabéns por todos os seus avanços, parabéns pelo livro de autoria de toda a comissão. E agora, qual seria a sua estratégia para o protagonismo da OAB Ceará em relação à otimização administrativa, à reorganização orçamentária e o compliance, já que o doutor tem tanto esse viés um pouco revolucionário, né? Voltado para essa parte de tributação e finanças. Quando eu assumi a CAAS, infelizmente a CAAS na época estava deficitária. Então, para você ter uma ideia, como se a CAAS gastasse R$70 mil a mais do que arrecadasse. Assim, a minha primeira semana enquanto presidente de Caixa, eu não dormi. Eu tinha aqueles clássicos sinônimos de estresse, acordando no meio da noite, todo suado, preocupado. E eu tenho eu parto de uma premissa que para você possa ajudar outra pessoa, você primeiro tem que se ajudar. Sim. Se a gente fosse lembrar quando o avião vai decolar, a máscara você coloca primeiro em si. Você primeiro coloca em si, para depois na pessoa ao seu lado. Se você tentar ajudar a pessoa do lado e não conseguir, morrem os dois. Então, primeiro você se ajuda para depois ajudar o outro. E é o que aconteceu com a Caixa. Ela não conseguia ajudar ninguém porque ela não estava conseguindo se ajudar. Só a folha de salários da CAAS, quando nós assumimos, era R$130 mil. A mesma folha hoje é 54. E nós oferecemos muito mais serviço do que nós oferecíamos antes. Então, eu penso que a OAB ela deve voltar a ser a grande protagonista das principais discussões da sociedade. Eu acho que uma coisa que é fato é de que nos últimos anos eu acho que a OAB deixou de exercer um papel que, por exemplo, no meu tempo, quando estive à frente da Comissão de Juros Tributários, nós tínhamos outras grandes comissões que faziam esse trabalho. Quando se você pensava em algum problema, todo mundo corria para a OAB, para a OAB está ajudando. Às vezes os problemas mais bobos, eu me lembro que na época o presidente era o Hélio Leitão, e que as rodoviárias passaram a cobrar uma taxa para usar o banheiro. E a OAB foi lá, entrou com ação e derrubou essa taxa. Quando inventaram uma taxa de limpeza pública, procuraram a OAB e a OAB derrubou. Então, a OAB é a grande guardiã do Estado Democrático de Direito e a gente tem que voltar a agir dessa forma. Mas para que a gente possa agir, a gente tem que primeiro fazer o dever de casa e tem que fazer, na minha opinião, uma revolução administrativa na Caixa. Baixar o valor da anuidade. A anuidade da OAB hoje, do Ceará, porque se alguém estiver vendo de outros estados, está na casa de R$800. R$800 não cabe no bolso da grande maioria dos advogados. E eu não estou falando isso de agora, não. Se você reparar algum vídeo da Conferência Estadual da Advocacia no ano passado, em que estava presente o vice-presidente nacional da OAB, eu disse para ele que uma das preocupações que a ordem tinha que ter era o valor da anuidade cobrada nos estados. Porque eu disse, aqui no Ceará, R$800 não cabe no bolso da quase totalidade dos advogados. E o que eu estava falando se tornou uma realidade. Por quê? O que a OAB arrecadou em 2016, quando a anuidade era R$600, foi menos do que a OAB arrecadou em 2017, com a anuidade de R$800, ou seja, um terço mais caro, e entraram 3 mil novos advogados no ano de 2017. Ou seja, você tendo mais contribuintes e aumentando um terço, a anuidade caiu. Se alguém estuda o direito tributário, vai dizer logo, curva de Laffer. Exatamente, curva de Laffer. Não adianta subir a anuidade porque não vai aumentar a arrecadação. E a queda foi de 20%. Você está cobrando mais caro para o 20%. Então, quando eu defendo o valor da redução da anuidade, eu não estou defendendo para facilitar a vida de quem está me ouvindo, não. É principalmente para ajudar a OAB. Porque se você põe uma anuidade mais baixa, mais pessoas pagam e você consegue aí oferecer
um retorno. E alguns serviços, garantir serviços gratuitos à classe de conversão desse valor da anuidade? Exatamente, eu penso que a gente tem que fazer mais por menos. E foi assim que nós fizemos, por exemplo, na CAAS. A CAAS, quando nós assumimos, tinha um serviço de pesquisa jurídica, esse de publicações ali. Esse serviço de publicações, eu procurei a todos os presidentes de CAAS civis, nenhum deles sabe dizer quando foi que começou. A minha mãe é advogada, a OAB dela é de 1986. E ela já tinha contratado aquele serviço da Caixa. Talvez o serviço tenha começado nos anos 60, já que a Caixa tem 75 anos, de fazer aqueles recortes de jornal. Quando eu assumi, pessoal, você imagina, janeiro de 2016, tinham 6 pessoas na Caixa para fazer esse serviço. Eram 3 pesquisando no computador pelo nome do advogado, se encontrasse, imprimia, aí recortava, colava, envelopava, e mais 3 motoqueiros para entregar. E a Caixa cobrava R$70. De cara, quando eu assumi, eu disse, ó, acaba com o papel, vamos mandar por e-mail, de cara. Mas era um serviço feito pela mão humana. Ou seja, se a aplicação saísse tarde, o cara não estivesse lá no expediente, tinha um problema de falha, nós fizemos o quê? Nós colocamos um sistema de informática muito mais seguro, que tem um seguro acoplado a um aplicativo do celular para advogado poder ver. Não, você nem sabia disso, né? Não. Tem um aplicativo do celular para advogado ver esse serviço de publicação, mas a gente manda também por e-mail, e o que antes era R$70 por mês, hoje é de graça para todos os advogados e advogadas. Né? Outra coisa que a gente fez, por exemplo, o plano odontológico. A CAAS antes cobrava por odontologia. Na verdade, a CAAS antes cobrava uma taxa de associação. Se você fosse associado, você tinha direito a todos os serviços. Nós acabamos com isso. Nós colocamos todos os advogados associados gratuitamente e tendo direito a uma série de serviços gratuitos. Pode usar ambulância, pode usar a van, nós damos as rotas e colocamos no Wi-Fi, pode frequentar nossas estruturas, espaço CAAS, espaço CAAS no seu trabalho, CAAS, conceito. Muita gente passa lá, vê aquele ambiente bonito e acha que tem que pagar uma taxa lá, e é 100% gratuito. Enfim, nós colocamos uma série de serviços gratuitos. E se você quisesse contratar outro serviço, nós cobramos um valor simbólico. No caso da odontologia, é um serviço até bem avaliado, mas tinha um problema grave. Se você tivesse dor de dente, sexta-feira, 6 horas da noite, você só atendido na segunda-feira de manhã, porque não tinha urgência, só naquele horário. E para mim o maior problema de todos, só atendia em Fortaleza, no interior não era assistido. E o grande carro-chefe da Caixa é isso daí. Nós fizemos o quê? Nós fizemos um convênio com o plano odontológico. Os dentistas que eram empregados da Caixa foram conveniados com esse plano, hoje recebem por produção, e nós fizemos questão de credenciar um dentista em cada subseção do interior do Estado, ou seja, todo o interior do Estado está abrangido, mas o plano ele é nacional. Se você for para o Rio de Janeiro, de férias, se você for ver um processo em Brasília, se você for participar de um processo no tribunal, tiver algum problema, tem dentista lá. O plano tem um aplicativo no celular que você identifica o dentista. Você não precisa mais nem, se você estiver em Fortaleza, ir na CAAS. Embora a gente retomou o consultório está lá. Você pode ir no dentista perto da sua casa ou no prédio do seu escritório. Tudo pelo aplicativo. Tudo pelo aplicativo. Gabi, e o plano é muito mais completo, porque tem todos os procedimentos da Agência Nacional de Saúde, da ANS, e mais 80 procedimentos. Tudo isso daí por R$ 8,75 por mês. O advogado pode colocar quem quiser, dependente, pai, mãe, tio. Eu mesmo não sabia pagar um plano à parte. Olha aí. E o pessoal pergunta, mas a gente cobra inclusive esse plano de forma anual, porque não compensa o boleto. E aí o pessoal pergunta, mas esse valor é por mês, né? Esse valor todo é por mês, que tão barato que é para a advocacia. Aí você vai perguntar para mim, e onde é que tem gestão nisso? A gestão, Gabi, é que isso daí economizou para os cofres da Caixa de forma anual R$350 mil por mês. A Caixa tinha um serviço odontológico prestado de forma precária, gastava 450 mil e tinha 100 mil de receita. Na hora que eu coloquei o plano, eu passei a oferecer um serviço muito melhor e tirei 350 mil de despesa. Então, ações como essa fazem com que a gente possa atender o que os advogados estão querendo. E aí, o que é que eu penso da OAB? Eu pago e recebo o que em troca, porque na CAAS eu pago e eu sei que eu recebo em troca. E a OAB, eu recebo o quê? Então, minha ideia é o seguinte, é instituir um negócio chamado anuidade bumerangue, que vai e volta. Então, o que você tiver pago de anuidade, você vai receber de volta. As publicações que você recebe da Caixa, um negócio que não entra na minha cabeça é o certificado digital. Você vai, a Caixa chegou a fechar um convênio, não sei se você sabia, um certificado digital de 3 anos a R$95. É o preço mais barato do Brasil. Mas mesmo assim, para mim é um absurdo.
Porque antigamente, quando eu não sou tão velho assim, mas a gente quando recebia a vermelhinha, dizia, agora eu posso advogar. E hoje você não pode advogar, porque você paga a anuidade de R$800 para receber a vermelhinha. Para quem recebeu a carteira agora, pagou quase R$1.000 em taxas, muito caro. Aí você recebe a vermelhinha, mas não pode advogar não, você agora tem que botar um certificado digital para poder trabalhar. Então, minha ideia é o quê? E ainda tem anuidade de 2 em 2 anos, isso? O certificado digital ele pode ser de 1, 2 e 3 anos. Mais de 3 não, porque o certificado tem que saber se você está vivo e tal, tem uma série de exigências. Mas qual é a minha ideia? É que a OAB faça uma tomada de preço, chegue para empresas de certificado, e tem várias hoje no Brasil, e diga, eu quero comprar 20 mil certificados, quanto é que você faz o preço para mim? E a OAB comprando 20 mil certificados, talvez o valor saia R$10 por ano. Você pega, se o nosso convênio é R$95 por 3 anos, dá coisa de R$30 por mês. Você fazendo individualmente. Se você compra 20 mil de uma vez, com certeza o preço é mais baixo. E todos os advogados vão poder ter embutido na anuidade já o seu certificado digital. E é a parte que eu mais gosto. Que é o seguinte, vamos imaginar que você tenha pago de anuidade R$600 ano que vem. Você vai entrar no site da ESA, da Escola Superior de Advocacia, e vai aparecer na sua carteira lá no site R$600 de crédito. Ou você comprar todo e qualquer curso da ESA com esse crédito que você tem na carteira. Na prática, todos os cursos vão ser de graça. Eu defendia antes que todos os cursos da ESA já fossem gratuitos. Concordo. Mas aí foi uma ideia que a gente teve, que foi o seguinte, se você bota gratuito, todo curso que sair você vai lá e se inscreve, e você não vai, você não está pagando. Tira a vaga de outra pessoa. Tirou a vaga de quem não está podendo. E a minha ideia é que se você coloca a anuidade bumerangue, você sente que está pagando, está saindo da sua anuidade aqui. Então, olha como é interessante. Eu entrevistei o professor Renato Saraiva, ele veio com a tecnologia de um estúdio interativo, que é a proposta que eu quero levar para a OAB, para a ESA também. O professor na ESA conversando com todas as seccionais de outras ESAs e você tendo essa interação. Já muitos palestrantes já estão fazendo isso, que isso seria excepcional. Até para a educação à distância, um professor ter acesso a outras e dando oportunidade de outros advogados dos interiores também ter essa oportunidade de estudar. E Gabi, uma coisa que a gente tem que abrir na ESA é o seguinte, especialmente para o interior. Foi colocado em cada subseção do interior uma antena para que o advogado vá lá na subseção e participe de um curso telepresencial dessa forma. Qual é o problema? Se você pega, por exemplo, uma subseção vamos pegar aqui Iguatu. Os advogados de Icó pegam estrada para ir para Iguatu assistir esse curso telepresencial, que é à noite, acaba 10 horas da noite. Vocês vão pegar à noite estrada. E se for em casa? Para a gente colocar exatamente. Né? Se for um sistema em casa, que você faz o cadastro. Pela internet, assiste pela internet. Exatamente isso. Esse estudo interativo ao Brasil inteiro pode se comunicar. Exatamente. É algo impactante. E aí, até o custo da instituição é menor, porque quando a OAB foi montar cada seccional, ela investiu numa estrutura de curso telepresencial. Hoje isso acabou, você até pelo celular você assiste o curso. Você não precisa mais nem de computador para isso daí. E com isso aí você consegue democratizar o acesso à educação. Maravilha. Eu penso que a ESA tem um potencial incrível. Do mesmo jeito que eu enxergava que a CART tinha um potencial incrível, que não era aproveitado, para mim hoje esse potencial é da ESA. Com essas ferramentas de tecnologia, a gente consegue permitir um acesso absurdo. Até porque a gente consegue, por exemplo, um professor como o Renato Saraiva. Ele vir para Fortaleza é muito difícil, porque a agenda dele é complicadíssima. Mas ele lá, no estúdio dele, dá aula para a gente. E todo mundo tudo é fácil, sim, sensacional. É essa a proposta da tecnologia ao favor do jovem advogado, de uma advocacia aguerrida, de uma advocacia que tem voz e que através disso nos damos a oportunidade de ter acesso a qualquer tipo de classe social. Doutor, o senhor fala muito de gestão financeira. Em relação com a sua opinião dos advogados saberem os mínimos detalhes dos destinos gastos, dos valores gastos da OAB, e que são uma prestação de conta mais aberta, mas que seja muito mais disponível e que está com auditoria externa. Qual a sua opinião em relação a isso? Vamos lá, eu já fui tesoureiro da OAB. Né? Porque eu fui tesoureiro da OAB, eu contratava auditoria externa. Porque o que é que acontece? Pelo sistema da OAB do Conselho Federal, o Conselho Federal tem regras próprias de contabilidade, um negócio assim que, minha área que é tributária, eu entendo de contabilidade. Quando eu cheguei, eu precisei me adaptar um pouco. Ele tem regras próprias de contabilidade, mas eu sou contabilidade mista.
e ele fiscaliza cada subseccional, cada seccional. A seccional fiscaliza a Caixa, as subseções, e a OAB presta contas de forma conjunta ao Conselho Federal. E assim que eu assumi, eu contratei uma auditoria externa. Não foi para verificar se estava havendo algum tipo de enrolado, nada disso não. Você faz auditoria externa, inclusive, por critério técnico, que às vezes, por um erro de digitação, a conta não ficou igual àquela, você esqueceu de contabilizar. Então, eu sempre contratei a auditoria externa e eu só mandava minhas contas para o Conselho Federal com o parecer da auditoria externa. Essa é a forma mais transparente. Inclusive, para contratar a auditoria externa, eu fiz tomada de preço, ou seja, eu abri, não é bem um processo licitatório, é diferente, vamos abrir tomada de preço pública para encontrar a empresa. Eu nem conhecia a empresa que ganhou. E foi quem trabalhou ao longo dos 3 anos na OAB. Enquanto Caixa, a CAAS presta contas ao Conselho Seccional. E não, portanto, o Conselho Seccional que pega as contas da Caixa e presta contas ao Conselho Federal. Quem não deve, não teme, quanto mais transparência é melhor para quem é gestor. A parte ruim de gerir é ter que mexer com o dinheiro que não é seu. Então eu tenho um cuidado maior com isso, já sou criterioso com o meu, com o dinheiro dos outros mais ainda. Então eu fiz questão de pedir uma auditoria do Conselho Federal. Eu fui a única Caixa do Brasil a pedir isso. Porque sabe, você vai ser fiscalizado pelo Conselho Estadual, porque pelo Conselho Federal, que é uma auditoria mais densa. Porque eu não quero deixar nada de errado. E nós pedimos a auditoria do Conselho Federal. Veio o auditor do Conselho Federal com uma semana, 3 dias aqui na Caixa com a gente, analisando todas as contas, e ele ficou impressionado, eu fiquei impressionado, porque você teve uma queda de repasse da OAB, porque a arrecadação caiu 20%, então o repasse caiu 20%. Você acabou com a unidade da CAAS, você renunciou a uma receita de R$500 mil. Você implementou novos serviços, e aqui tinha tudo para ser uma conta deficitária. E por incrível que pareça, você terminou superavitário. E cara, suas contas não só estão muito claras, como você conseguiu enxugar uma série de despesas. E fez um relatório super elogioso às contas da CAAS, que estão no nosso site. Assim que eu assumi a Caixa, no meu primeiro dia de trabalho, se não me engano, foi 3 de janeiro de 2016. Eu acho que a posse dia 1º foi um sábado, né? Dia 1º sábado, domingo 2, quando foi dia 3, e reuni todos os funcionários de manhã no hotel para fazer um brainstorm, para que eles dissessem para mim todos os problemas e todas as ideias que eles tinham, anotei tudo. Cheguei na sede da Caixa de tarde com eles, chamei o cara da informática e disse: crie um portal da transparência e coloque todas as contas lá. E até me perguntaram: você vai colocar as contas da gestão passada? Você não quer saber de que gestão foi. Todas as contas dos últimos 5 anos, coloque todas lá, porque a melhor coisa para quem está gerindo é transparência. E essa é a minha ideia. Eu acho que a OAB ela tem muito que avançar em transparência, e tenho certeza de dar sequência esse trabalho lá. Excelente. Em relação à defesa da prevenção ou efetivamente das prerrogativas da classe? Inclusive um dos nossos pilares é a defesa efetiva das prerrogativas. Eu penso que até essa gestão, no respeito a prerrogativas, essa gestão avançou. Criou o Tribunal de Defesa das Prerrogativas, o TDP, que resolveu um problema burocrático enorme que existe na OAB. Você veja o seguinte: quando você tem um problema com alguma autoridade, vai um processo para a OAB, e nesse processo da OAB, você faz como se fosse um julgamento. Se a autoridade agiu de forma excessiva, se não agiu, manda ouvir a autoridade e tal. E isso é um leseiro enorme. Teve casos de um advogado que recebeu voz de prisão de determinada autoridade, filmado no celular, quando foi só gravado, e o levou 2 anos e meio para responder. O que adianta? A autoridade não estava mais nem naquele posto, já tinha saído. Então, nesse ponto tem que agilizar, e o Tribunal de Defesa das Prerrogativas, ele foge dessa burocracia e tenta tornar uma situação muito mais rápida. Eu lembro um episódio que aconteceu no seu trabalho, na semana retrasada, em que um casal de advogados, eu conheço os dois, a Aline Sá e o Alexandre, eles foram constrangidos por uma juíza. A situação foi numa quarta-feira. Na terça-feira já estava tudo pronto no TDP, já julgou de forma rápida todas as medidas, e aí então sendo tomada conta essa magistrada uma série de medidas administrativas e judiciais. Excelente. De forma muito rápida, ou seja, em 2 dias a OAB já agiu. No caso da Sabrina, que todo mundo conhece, Sabrina Veras, foi uma jovem advogada que foi humilhada por um magistrado. A Sabrina, ela teve o maior desagravo da história
do Ceará, ver o presidente nacional aqui na porta do fórum fazer um desagravo contra ela. Então, eu penso que em prerrogativas houveram avanços. Não, a gente tem que melhorar muito mais. Porque eu já me reuni com toda a equipe de prerrogativas e eles têm uma deficiência enorme de estrutura. Uma deficiência enorme de estrutura. A OAB gasta recursos com muita coisa e falta investimento em infraestrutura. Várias vezes nós conversamos, por exemplo, de que se houver um problema mais grave em Juazeiro do Norte, uma cidade grande, em Sobral, e se houver um problema num município pequeno, você tem uma dificuldade de alguém lá, porque está tudo concentrado em Fortaleza. Então a gente tem que aumentar a estrutura, descentralizando, colocando de forma regional. Se acontecer um problema lá em Iguatu, a cada 5 cidades, pelo menos, né? Uma mais próxima. A gente está mandando uma equipe do Centro de Apoio e Defesa do advogado, o advogado liga para o 0800, a gente já manda para o centro, a gente descentraliza, e não apenas isso, eu quero aumentar a equipe de Fortaleza e acabar com a cultura que existe. Isso eu falei para eles: se você tem um problema, você liga e diz, eu estou com um problema aqui com a vara tal. E aí vão dizer, doutor, encaminhe para mim por escrito para que a gente possa tomar as providências. Se for uma cidade... Ou por e-mail que a gente responde? Se for uma cidade onde só tem um juiz, se eu, advogado, brigar com esse juiz, vamos falar a verdade. Eu não consigo mais advogar lá porque vai ter perseguição pessoal contra mim. O que eu tenho que ter em situações em que os magistrados estão desrespeitando as prerrogativas dos advogados, eu tenho que ter a OAB agindo de ofício. Chegar lá e dizer o seguinte: eu fiquei sabendo que o senhor tem esta e esta e esta conduta. Se o senhor persistir, nós vamos tomar uma providência no CNJ. Blinda os advogados. E se a gente agir de ofício, aí vai história da gestão. Eu economizo todo um processo administrativo. Porque se eu esperar você entrar por escrito, eu vou gastar salário com advogados que trabalham para a ordem, com funcionários da ordem, para processar a sua demanda interna para tomar medidas. Ora, eu vou logo agir de ofício e agir de forma preventiva. Eu fiz um mestrado em solução de conflitos, mediação na Unifor. E eu acho que se a OAB agir de forma preventiva, rápida, algumas vezes mediando conflitos, gestão de tempo, produtividade, celeridade. A gente resolve o problema de forma muito mais efetiva. Doutor, em relação a fortalecer ou coibir, através do Código de Ética e Disciplinar, condutas como a mercantilização da profissão? Eu lembrei que uma vez, uma viagem que fiz para fora, tinha uma publicidade assim, que era bem interessante. Se você sofreu um acidente, não ligue para o médico, ligue para mim. O advogado ele ia chegar antes da ambulância para poder documentar tudo e entrar com a ação. Se você... Tem gente que defende o fim de regras éticas na advocacia, que são favoráveis à mercantilização. Se você permitir a mercantilização da advocacia, nós estamos acabados enquanto profissão. Não é literalmente acabar com tudo aquilo. Advogado, médico, dentista, nós somos profissionais liberais, a gente presta um serviço. Eu já me preocupa demais essa advocacia em massa de grandes escritórios que despersonalizam a advocacia e deixa de ser um serviço artesanal, como deveria ser, e vira simplesmente um faz de conta, né? E nesse sentido, a gente tem, infelizmente, hoje, um aumento, só que tem no Instagram só episódios de advogado, né? Doutor isso, doutor aquilo, tem advogado que tem uma dancinha e tal, né? Tem todo tipo de situação. Para viralizar, né? Chamar a atenção do público. E aí o que é que a gente precisa fazer? Em situações como essa, a OAB tem que fiscalizar, agir rápido. Até com o marketing jurídico. Aí você defende muito. Se o advogado souber usar o marketing jurídico, nos termos do estatuto da advocacia, nos termos do regulamento geral, nos termos do novo Código de Ética, ele vai estar não só ajudando a profissão, vai estar ajudando muito mais a ele. Mais a sociedade. Liberando o conteúdo. Né? A sociedade vai lhe atrair por aquilo que sabe que você sabe, né? Que passa confiança. E aí, onde é que a gente consegue ajudar muito aí? Na ESA. Na Escola Superior de Advocacia. Eu tenho certeza que quase todo mundo que está me ouvindo agora não puder conhecer o novo Código de Ética. Acaba não conhecendo. Até porque a vida da gente é tão corrida, às vezes é um detalhe que não é do nosso dia a dia. Então, o que é que a ESA tem que fazer? De forma constante. Não é aqui, é pular para inglês ver. É de forma constante, curso sobre o novo Código de Ética. Aí, usando ferramentas de tecnologia, deixa ela salva lá o vídeo para você ver o curso. Maravilha. E aí, com isso daí, você consegue, através da educação, capacitar e melhorar o exercício da advocacia em todo o Estado.
Doutor, em relação à situação dos fóruns na comarca dos interiores, pois sequer tem salas para advogados. E um caso que aconteceu em São Gonçalo, que os presos estavam aguardando a audiência na sala da OAB. Qual a sua medida a se adotar aqui no Ceará? Esse caso de São Gonçalo, ele é emblemático, porque na primeira vez que aconteceu, a OAB oficiou a diretoria do fórum para que isso não acontecesse. Aí quando fizeram de novo, assim, a OAB passou a tomar medidas mais fortes. Mas o que a gente tem, de uma forma generalizada, é o Poder Judiciário, ele, voltando àquela palavra gestão. O Poder Judiciário, o que é que ele é? Um grande prestador de serviço. Os advogados são clientes? Não, nós somos parceiros. Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, tem a construtora e tem o corretor. O corretor é um parceiro da construtora que faz vender os imóveis para os clientes. Quem é cliente do Poder Judiciário é toda a sociedade. E nós somos parceiros, nós somos colegas de trabalho. Nós comentamos e auxiliamos o serviço deles. E, infelizmente, essa essência se perdeu. Então, nós temos uma série de comarcas sem magistrados. Antigamente, a gente queria o juiz que fosse, e nós éramos contra o juiz TQQs, só ficavam terça, quarta e quinta. Hoje eles são TOQs, ou terça, ou quarta, ou quinta. E tem magistrado que aparece na comarca, se está com um magistrado, uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês. É um caos. E aí, com o fechamento de alguns comarcas não acontecer, nós estamos terra sem lei. E os fóruns, alguns bons, outros ruins, vários fóruns sem sala para os advogados ou sem estrutura mínima de funcionamento. A OAB ela montou ao longo dos últimos anos coisa de 200 salas dos advogados. Só que a maior parte dessas salas, elas estão com computadores velhos, você chega, não tem papel na impressora, não tem toner na impressora, tem sala que não tem internet, ou seja, é só para dizer que tem a sala. Eu tive que pagar uma xerox no fórum do interior, porque a própria diretora não podia me dar. É absurdo. Então, qual a minha ideia? É a gente criar, em termos de sala, assim, a gente tem que criar o quê? Dentro da OAB, um departamento de salas e estrutura dos advogados. Então, eu vou colocar um departamento exclusivo para pensar nisso, para acompanhar cada uma dessas salas, fazer a manutenção e colocar câmera em cada uma dessas salas e um acesso com tecnologia, porque quem tem acesso não seja a chave, seja o advogado com código, através de um aplicativo. Com isso aí você controla o acesso. Como é que eu faço para entrar na sala tal? Tem que ter um advogado com código, e a gente com esse código que permite que ele libere a sala. Ou seja, usando aí a tecnologia. E em todas as salas, para você que está me vendo e conhece o espaço CAAS, o CAAS conceito, eu quero usar esse padrão de arquitetura em todas as salas. Porque a gente já sofre tanto a nossa profissão, Gabi. Às vezes você entra numa sala dessa daí, a sala toda baleada, suja, tem sala que tem um buraco no chão, o advogado se sentir mal por estar usando aquilo dali, se sente desvalorizado. Então a gente tem que, enquanto ordem, fazer com que o advogado sempre tenha muito orgulho de dizer que é advogado, Então eu quero que todas as salas tenham um padrão da CAAS conceito, o padrão do espaço CAAS, em que ele tem computadores modernos, processo eletrônico, vamos colocar uma tela grande ali para o advogado mexer, computador rápido, com conexão rápida à internet, para que o advogado sente lá e consiga atender bem. É a OAB entender que ela também é uma prestadora de serviço dos advogados e eu tenho que prestar meu serviço bem. Se eu prestar o serviço bem, a arrecadação vai ser consequência. Doutor, o senhor fala muito de inovação e tecnologia jurídica para prever os avanços. E como prever esses avanços dentro da advocacia, agora com essa tecnologia blockchain, que é algo que eu bato muito na tecla, trazendo essa disponibilização para os jovens advogados para acabar com a corrupção no país? Como você enxerga isso dentro da sua gestão? Fora os aplicativos, já tem falado bastante. Até publiquei um artigo sobre o futuro das eleições. Se Deus quiser, a nossa próxima eleição não é essa da OAB, vai ser através dessa tecnologia, a gente vai poder votar de casa. Já defendo isso. Maravilha. Já defendo isso. Eu se estivesse à frente da OAB, essa eleição já seria dessa forma. Até porque o advogado que vai votar, assim, você falou da nossa sociedade, né? Às vezes dá vergonha de dizer que é candidato. Quando você vê o nível de candidatos, o jogo sujo que existe na política, às vezes dá vergonha de você dizer que está candidato a alguma coisa. E quando está no dia da eleição, é que a vergonha aumenta. Porque tem muitos colegas que não sabem como se portar no momento,
e aí você chega para votar e corre em cima de você, está com bota em você, lhe puxa e sacode, como se você fosse mudar o seu voto por causa daquilo dali. E aí o pior, vira um problema em escala, que é o seguinte, se você diz, ó, eu não vou estar lá um dia, se tiver eventos, e eu vou respeitar a vontade dos advogados. Aí vai estar só outra chapa fazendo volume, quem chega diz, só tem uma chapa, e aí por causa do volume de campanha, e tem vários livros de ciência política que dizem isso, se você não tiver um volume de campanha, a tendência é que as pessoas sigam que tem um volume maior. E aí fica por causa disso aí, você tem que fazer esse tipo de operação. E aí outra coisa é custoso para a nossa instituição, que tem que alugar um local para fazer, o advogado tem que se deslocar. Se você coloca o advogado para votar em casa, acabou, você é muito... Coloque, como o próprio CRC, o Conselho Regional de Contabilidade aqui do Ceará, já faz. Você coloca 2 dias de votação, o cara entrar, você hoje tem tecnologia para certificar que o advogado realmente votou. E aí com isso daí, você consegue uma eleição, na minha opinião, com adesão muito maior, muito mais barata, muito mais confortável para o advogado. Muito embora, eu percebi que eu sou fã de tecnologia, né? Eu não sei se você sabe, eu fiz engenharia antes de fazer direito. Meu primeiro vestibular foi para engenharia mecânica, eu fazia engenharia mecânica lá na Federal, e aí minha mãe me convenceu a fazer direito na Unifor. Cursei as duas simultaneamente um semestre, depois abandonei a engenharia e fiquei no direito. E aí, como eu gostava muito de matemática, foi por isso que eu escolhi direito tributário. Mas eu sou fã de tecnologia, sou louco por tecnologia, mas eu tenho uma preocupação na tecnologia no direito. Assim, eu, quando comecei a estagiar, eu convenci a minha mãe a colocar um computador no escritório, porque na época os advogados trabalhavam com máquina de escrever. Minha mãe foi uma das primeiras advogadas a ter computador no escritório nos anos 90. Legal. Porque se a senhora fizer uma petição aqui com base de dados, já fica salvo. Porque antes a gente tinha que ir em livros de jurisprudência, encontrar jurisprudência, olha a loucura que era. Encontrei a jurisprudência boa, eu batia cópia, deixava no livro não, naquelas pastas colecionáveis. Quando eu ia fazer uma petição, eu pegava minha pasta colecionável, encontrava, digitava no mesmo texto, toda a vida que fosse fazer aquela petição, ou seja, cada petição é um sacrifício absurdo para o advogado. Com o computador, eu pego a jurisprudência online, eu tenho um sistema disso, sistema daquilo, eu rapidamente consigo fazer uma petição. Qual é a desvantagem? Hoje a gente trabalha muito mais do que trabalhava antes. Às vezes, aquele lá, quando sai uma medida judicial e suspende o WhatsApp, não sei se você tem a minha impressão, dá uma paz para a gente, né? A gente não percebe, mas a nossa rotina hoje, o nosso cotidiano, é completamente diferente de 10 anos atrás. 10 anos atrás não tinha história de Facebook, não tinha história de... O Facebook já está velho, né? Mas olha que maravilha, não ia ter o de frente para meu Deus, de frente para Mas assim, é tanta coisa que a gente tem no nosso dia a dia, e se a gente for parar para pensar, eu fiz um álbum um dia desse, e o GC chegou para mim com um celular grande, uma tela grande, um smartphone, mostrando para mim um projeto, discutindo o projeto. Ou seja, a tecnologia está transformando todas as profissões. Sim. E está transformando também a advocacia. E qual é a minha preocupação? Direito é feito de pessoas para pessoas. Sim. E se não houver uma regulamentação importante da OAB, os fóruns vão começar a colocar totens, já aparece até em brincadeira de filme, o cara vai apertar um botão, vai dizer qual foi o problema dele, e o totem já vai fazer a petição e não vai ter mais advogado. Doutor, aí que entram os bons advogados no negócio, a lógica jurídica que vai prevalecer. Os advogados vão ter que se capacitar em outras áreas. O advogado não pode só mais entender de leis hoje em dia. É aí que entra o papel da ESA, da diferença de um bom gestor, como presidente da OAB, da CAAS, para disponibilizar essa visão empreendedora. Inclusive, a minha pergunta é, tem uma comissão nossa para ser aprovada sobre a advocacia empreendedora humanitária. É a bandeira que eu acredito e que eu propago para todas as pessoas, como utilizar a advocacia e esse entendimento da advocacia como um negócio. O advogado tem que entender como ser empresário e ainda mais esse desenvolvedor social. Como trazer isso para benefício de uma sociedade, para melhorar o nosso país. Qual seria, como você enxerga essa proposta? Eu sou, até eu comentei com você antes de a semana passada, completamente favorável à criação da comissão. Até porque muitos advogados e advogadas, e não sei se é o caso de você também assistindo agora, estão tendo muita dificuldade no exercício da profissão. Não estão, se você for colocar na ponta do lápis, você está pagando para trabalhar. Sim. Porque você não está enxergando a advocacia como um negócio. Como um negócio. A gente faz o bem maravilhoso, nossos clientes faz. Você levar justiça a alguém é um alimento para a alma, assim, você sai recompensado. Mas a gente tem que pagar nossas contas, então, acima de tudo, é um negócio.
E aí, por exemplo, se tem esses cursos preparatórios para o exercício da advocacia, que me desculpem todos os professores que são professores muito bons, mas tem uma metodologia completamente errada. Esses cursos eles servem para que advogados mais experientes batam o papo com os colegas. Network. A gente tem que chegar e fazer o seguinte, você quer exercer a advocacia? Você tem que pensar a advocacia como negócio. Compensa você montar um escritório? Não. Começou agora, primeiro para taxa de cliente. Você montar um escritório, você vai gastar para montar a sala, mesa, cadeira, etc. Para trabalhar. Você vai pagar aluguel, condomínio, energia. Por vezes o cara bota uma secretária, para quem ligar para ele? Então você tem que usar a tecnologia para reduzir suas despesas. E se precisar atender alguém, cowork. Então, e nesse ponto, acho que a AB deve também fornecer isso gratuitamente para os colegas através da unidade Bumerangue. Então, se você tem uma capacitação verdadeira, e eu já, inclusive, estou discutindo já uma grade desses cursos para que a gente possa fazer no que vem. Sou uma das professoras, inclusive no curso Júris eu estou dando aula sobre comercial, marketing, persuasão, como utilizar uma boa linguagem eficaz através de perfil comportamental. É disso que a gente precisa, oferecer isso para todas as advogadas e advogados, porque se pessoal, você que está me vendo, você tem que traçar para você um projeto de vida. Nós hoje, advogados, nós somos o clero moderno. O que era o clero na Idade Média, hoje são os advogados. Se você assistir o jornal hoje, pelo menos 20% a 30% são notícias do judiciário. O tribunal julgou isso, o tribunal julgou aquilo e tal. E nós temos um papel muito importante na sociedade. Então você traçar um projeto de vida para você, e o projeto de vida envolve que você faça, a palavra gestão, a gestão da sua própria vida. Pensando na sua carreira e pensando no seu negócio. Se a gente trabalhar dessa forma, a gente acaba, por exemplo, com um aviltamento de honorários de gente trabalhando por R$30 para fazer uma audiência. Se você colocar na ponta do lápis, você pagou para trabalhar e alguém ganhou em cima de você. Doutor, em relação à cláusula de barreira para a jovem advocacia, qual é o seu posicionamento? Eu sempre fui contra a cláusula de barreira. Na verdade, eu enxergo a cláusula de barreira como uma reserva de mercado. Se a gente voltar um pouco antes do tempo, como foi que a OAB foi criada? Existe o Instituto dos Advogados do Brasil, e se você for para Brasília, tem um memorial lá muito legal no prédio anexo da OAB, o convite que eu faço que você faça, que é bem legal de conhecer a história da nossa instituição. Então, existe o Instituto dos Advogados do Brasil, o IAB, cujo objetivo era fundar a Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui no Ceará foi criado o Instituto dos Advogados do Ceará, o IAC, que um ano depois promoveu a criação da OAB Secção do Estado do Ceará. E na época você tinha uma reserva de mercado que o conselho, metade, era indicado pelo IAB, como se fosse um Senado, não tinha eleição. O Instituto dos Advogados do Ceará, aqui, por exemplo, ficava metade do conselho da OAB. Quando veio a lei de 1906 de 94, acabou. O Instituto dos Advogados não indica mais ninguém e todos os conselheiros passaram a ser votados. Mas tem essa cláusula de barreira aí absurda de 5 anos. Minha opinião, reserva de mercado. Vai pedir para o advogado que chega agora, não tem espaço. E isso aí para mim cria uma deficiência enorme de representatividade. Quando a gente vai formar uma chapa no AB, eu penso que se eu puder juntar só meus amigos, seria ótimo. Minha mãe é advogada, eu coloco minha mãe de vice. Tá? Mas será que tem competência? Será que não está a bom da OAB ver caras novas, liderando uma gestão mais jovem, mais aguerrida, dando oportunidade para outras pessoas? Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Não adianta eu colocar os meus amigos. Assim, você tem que formar uma chapa do OAB com as pessoas que têm representatividade. Eu tenho que colocar um representante da advocacia trabalhista, eu tenho que colocar um representante da advocacia do interior do Estado, mas na nossa chapa, quase todas as subseções do interior indicam conselheiros para a chapa. Você tem que ter toda a advocacia pública, a defensoria, ou seja, todas as entidades que compõem a nossa profissão, que é heterogênea. A gente pensa que não, porque a gente às vezes só advoga numa área, por exemplo, você que só advoga no crime. A impressão que todos os advogados são criminalistas. Na realidade, eu que atuo na parte tributária é um mundo completamente diferente. Para quem atua no civil, é diferente. No civil, o cara pode trabalhar com o consumidor, o cara pode trabalhar com o empresarial, nem ir no fórum, o cara pode trabalhar com direito de família, ou seja, na própria advocacia pública, federal, estadual, municipal, ou seja, é uma classe heterogênea. E a chapa do AB tem que representar esse mosaico que é a nossa profissão. E aí, como é que você vai ter um mosaico se você não tem um jovem advogado? Como é que você não tem alguém lá no conselho para dizer, eu que me formei agora, eu estou com esses problemas? Os advogados podem votar, mas não podem ser votados. Como é isso? Então, eu penso que é um absurdo, ainda um resquício, isso eu falei para vocês da história.
do como é que foi construída a alteração legislativa na ordem, e o Conselho Federal aprovou agora há pouco, e eu torço que o mais breve possível essa regra se encerre, que a gente possa ter todos os advogados e advogadas participando ativamente do processo eleitoral como candidatos e candidatas, e com isso a gente vai conseguir ter mais vida, mais energia para o Conselho. Até outras pessoas, eu mesma era uma advogada que eu não buscava a OAB por nada, era um mundo paralelo. Agora eu estou querendo que os projetos de inovação, de tecnologia aconteçam na nossa cidade também, então agora, e esse projeto foi exatamente para poder atrair a voz de outras pessoas que estão afastadas da OAB, dando a oportunidade das ideias, das dúvidas serem levadas a todos os candidatos. E sim, em 2009, eu já defini isso aí publicamente na OAB, ou seja, não é uma discussão de agora. Eu lamento, até eu pegando os documentos que eu vi em 2009, é que 9 anos depois, tantas coisas que eu discutia na época, nos cursos gratuitos da ESA e tal, não aconteceram. Como, infelizmente, a nossa instituição, ela gosta muito de cobrar, mas às vezes não faz o dever de casa, né? É algo que a gente tem que refletir. Sobre o piso salarial do advogado e esse projeto de lei que desde 2013 está tramitando. Que era uma das coisas que nós discutimos na época. Uma coisa que me incomoda que a gente fala de piso salarial é que algumas pessoas vão dizer para mim que é um assunto polêmico, né? Para mim, chamar polêmico o piso salarial é discutir a Lei Áurea, né? Me sinto discutindo a Lei Áurea. Como é que todas as profissões têm um piso e uma profissão importante como é a advocacia não tem um piso salarial. Existe um projeto de lei de autoria do André Figueiredo, projeto de lei de 2013. O atual relator do projeto é o Carlos Sabino. E o projeto, inclusive, na minha opinião, ele tem umas deficiências que ele coloca faixas de salários para os advogados mais jovens. Você é recém-formado, ganha X, você tem 2 anos tanto. E eu acho que isso cria um problema que, assim, o advogado se formou hoje. Ele é pior do advogado que tem 2 anos de profissão. Advogado é advogado. Se você colocasse um diferencial pela qualificação técnica dele, tem especialização, tem mestrado, tem doutorado, aí tudo bem. Mas pelo tempo de profissão, para mim até porque você tem um advogado jovem que se formou, que muitas vezes é mais capacitado do advogado que tem 10 anos e está desatualizado. Então, isso malfere a jovem advocacia de forma absurda. Mas um projeto é de alteração de lei federal. E aí, quando eu vejo pessoas defendendo piso salarial, muitas vezes, só para ganhar votos, eu defendo o piso salarial. Como? Eu defino um projeto de lei que defina isso. É empurrar a responsabilidade para os outros. Eu penso que o Conselho Seccional tem competência para definir, sim, um piso salarial. De que forma? Pelo critério ético. Se você tem algum escritório que não cumpra aquele piso definido pelo Conselho, eu posso suspender a inscrição do sócio do escritório e a inscrição daquela sociedade, por um oferimento ético disciplinar. É o que chama de piso ético. E essa é uma das coisas que eu quero fazer já em janeiro do ano que vem. Em janeiro do ano que vem eu quero convocar uma reunião extraordinária do Conselho, pauta única, definição do piso salarial dos advogados. E aí nessa reunião a gente sai com um documento histórico que para mim é um absurdo. A OAB vai ter 86 anos no ano que vem. Então, nos 85 anos de história da OAB, ela não teve a coragem de chegar lá e definir esse piso e cobrar esse piso de todos os escritórios. Eu quero fazer isso aí da forma mais transparente possível, do jeito que são todas as categorias. Como é que funcionam as categorias? Se reúnem os patrões, os empregados, eles sentam numa mesa e aí definem o piso. E é isso que eu quero fazer. Prévia a essa reunião do Conselho, uma audiência pública com representantes das duas categorias, para que elas negociem, e aí sim, o que for deliberado por eles, ser discutido pelo Conselho, e eu tenho certeza que a gente vai começar a gestão mostrando a que veio. Para mim, o pessoal chega, você tem esse compromisso de definir um piso? Não, para mim é um compromisso comigo mesmo, não é com os outros não. Porque eu acho que eu tenho vergonha da nossa instituição não ter definido isso ainda. E eu tenho certeza que a gente vai fazer isso em janeiro para mostrar que a OAB vai estar mais perto de advogados e advogados. Tem escritório aí, pessoal, que eu escutei que está pagando menos que salário mínimo para advogado. R$900 por mês para advogado trabalhar no escritório. Ou a gente define o piso, ou a gente acaba com a nossa profissão. Os escritórios que trabalham dessa forma, eles não percebem
mas eles estão destruindo a própria profissão deles. Eles não conseguem perceber que eles estão, na realidade, mercantilizando a profissão, estão prejudicando a categoria que eles integram, e em pouco tempo talvez eles se acabem. Então é importante que todos tenham a consciência, e o que é legal, vários escritórios grandes têm essa consciência. A gente tem a impressão que o dono do escritório é contra o piso. Não. Vários têm essa consciência, porque que dizem, Reinaldo, aqui no escritório a gente paga um valor que a gente tem de digno. Só que eu vejo concorrentes pagando um preço muito mais baixo e prejudicando, inclusive, os honorários. Se a gente passa a ter um piso, a gente tem uma regulamentação da advocacia nessa categoria, e você passa a discutir, inclusive, valores mínimos honorários oferecidos em contratos. Será uma das nossas bandeiras, mas não é promessa para 3 anos, não. É ação efetiva a partir de janeiro do ano que vem. Em relação a dar o devido apoio aos advogados em início de carreira, diante de tantas dificuldades, fora os cursos, fora ensinar um pouco mais de gestão na advocacia, há uma outra proposta? Tenho. Eu penso a advocacia, em início de carreira, ela merece uma atenção mais do que especial da OAB, porque é o momento mais frágil. A advocacia está muito difícil para quem tem mais de 10 anos, para quem tem mais de 5 anos. Avalie para quem está começando. Eu pensei várias vezes em desistir, e é porque a minha mãe já era advogada, ou seja, eu já comecei com uma série de benefícios, né? Mas eu pensei várias vezes em desistir. É uma profissão em que você fica exprimido entre o cliente e o juiz no despacho, o cliente exige de você. É uma profissão que envolve muito sofrimento. E aí, o jovem advogado, ele sofre com o quê? Eu não tenho cliente, eu não tenho receita, e como é que eu faço para trabalhar? Então, eu acho que a OAB tem que trabalhar com um tripé. São 3 coisas. Eu tenho que reduzir a sua despesa, eu tenho que arranjar receita para você, e eu tenho que lhe capacitar. Então, de trás para frente, eu consigo lhe capacitar de que forma? Com esses cursos gratuitos, conversão da unidade. Com a unidade bumerangue. Como é que eu reduzo despesa para o advogado? Eu vou montar na sede da OAB salas de coworking. Para usar como coworking, a unidade bumerangue. Cada sala que você for alugar vai ter já um valor simbólico, preço simbólico, senão a gente ganha dinheiro com isso aí, mas é para que a gente possa controlar a utilização da sala. Porque senão a gente corre o risco de 5 ou 6 colegas ocupar todas as salas e a gente não ter sala para poder oferecer para os colegas. Se você permite que as salas do coworking sejam utilizadas através da unidade bumerangue, o advogado sente que está pagando por aquilo ali e você consegue garantir uma utilização efetiva de todos os colegas. Se você precisar usar alguma sala de coworking, usa a unidade bumerangue. A gente vai estar mandando as publicações para você, você não precisa estar pagando empresa de publicação. Se você quiser trabalhar, a gente vai oferecer local de trabalho para você. A gente vai ter lá não só uma biblioteca muito boa, não só sala de estudo, mas estações de trabalho para você, se for o caso, trabalhar no computador. Ou seja, você não tem que ter despesa, a OAB vai tentar cobrir isso para você. É o advogado entrar com o celular para começar a trabalhar. Entrar com o celular. Mas aí vai o problema, né? Tudo bem, eu tenho capacitação, eu tenho um local de trabalho, mas tem que eu arranjo cliente. E aí, eu penso que a OAB ela tem que entrar com uma série de medidas. Por exemplo, as demandas na Justiça do Trabalho caem em 40%, porque foi noticiado ter uma reforma trabalhista. Os clientes acham que não tem mais direito trabalhista. Você pode parecer um negócio maluco, mas muita gente pensa isso. E isso repercutiu em números, caiu 40%. E isso sobra para o coitado do advogado que entra com a reclamação trabalhista, como para o advogado da empresa, que as empresas estão querendo negociar os contratos. Então você tem que fomentar o quê? De forma constante, não uma campanha isolada. Trabalhador, a reforma trabalhista não acabou direitos disso, daquilo. Consulte um advogado. Você é aposentado, recebeu o valor correto? Procure um advogado especializado em direito previdenciário. Vai fazer declaração de imposto de renda? Melhor procurar um advogado tributarista. Então, se você faz uma série de publicidades, você fomenta o mercado. E como é que ele faz para encontrar os advogados? E aí eu estou querendo ter uma base única para que os advogados possam se cadastrar lá, aí de forma voluntária. Já vi, se você quiser, você vai lá e diz, olha, eu trabalho com direito do trabalho em Fortaleza. Ou então, se eu trabalho com direito de família na Serra da Ibiapaba. Você vai dizer qual é a região, o Estado tem, se não me engano, são 12 macro-regiões, qual a região que você atua, qual a sua área de atuação, e o cliente vai ter que procurar lá, como se fosse um Google, e localizar os advogados. Então, com isso aí, você permite que os advogados se inscrevam
Recebo. E é um negócio diferente de algo que a gente tem que combater, que são esses sites de correspondente que colocam esse negócio de R$30. Porque a negociação vai ser direta, cliente e advogado. O cliente vai lá para pegar o celular do advogado. A OAB é só mediadora. Sem ganhar nada. Ela só faz aproximar para que eles possam negociar e alertando as duas pontas, no momento que faz o enlace, que já existe uma tabela de honorários que as duas partes consultem para acertar o valor do serviço. Com isso aí você começa a criar demanda de trabalho para os advogados, o advogado começa a se sentir mais valorizado, para quem está começando a advocacia, ele passa a ter mais oportunidades. Rapaz, eu vou ter capacitação, eu vou estar economizando em despesa aqui e a OAB vai estar arranjando receita para a gente. A OAB não soluciona os problemas de toda a advocacia, não. A gente às vezes imagina que a OAB é uma instituição mais poderosa, mas eu penso que ela pode ser uma instituição catalisadora para que a gente possa ter melhores condições de trabalho. E isso eu acredito plenamente nisso. Doutor, em relação a combater a morosidade do judiciário em favor do advogado, qual é a sua proposta? Eu acho que depois da violação de prerrogativas, é o maior problema que o advogado enfrenta na vida dele. E a morosidade, ela não só proporciona injustiça, como também o advogado trabalha muito mais para estar recebendo a mesma coisa. Então, se eu fosse entrar com uma ação de separação, se eu entrasse logo, o juiz julgasse, bastava ter uma vez no fórum, receber os honorários, e como o juiz não julga, eu vou dar várias vezes. Eu deixei de pegar outras ações por causa disso, e como o trabalho demorou, o cliente foi insatisfeito comigo, deixa de indicar para outros clientes. Então, a questão da morosidade é algo que envolve uma gestão por parte de quem está no Tribunal de Justiça. E nesse ponto aí, eu acho que tem que sentar OAB e TJ, já que eu penso que existem muitos problemas na Justiça Federal, muitos problemas na Justiça do Trabalho, mas o gargalo mesmo está na Justiça Comum. E que a gente tem que encontrar medidas administrativas. Eu quero criar um fórum regular, sentando com os representantes do Judiciário cearense, estadual cearense, de forma inclusive temática. Vamos discutir o processo de execução. Aí eu trago os maiores advogados que têm execução no estado do Ceará. A gente faz uma audiência pública antes, discutindo ideias, sugestões, e senta com o tribunal. Advogados podem dizer, eu conheço o juiz do A a Z, eu sei como cada um trabalha, o que é que prejudica, o que é que a gente tem de problema. E aí, uma medida que eu acho que deve acontecer, que é urgente, que é a divulgação dos rankings. Excelente, até para ter essa competitividade interna. Competitividade é saudável. Se aí você tem, e aí o CNJ hoje tem ranking de tudo, ele sabe quais são todos os juízes. Vamos divulgar. Agora vamos divulgar nos últimos 12 meses, porque vieram dizer para mim, não, mas você divulga os rankings e o juiz que estava de férias, a produtividade deu zero e está em último lugar. Vamos colocar nos últimos 12 meses. Pega os últimos 12 meses, ou o ano que se encerrou, e vamos divulgar esse ranking dos magistrados. Porque aí você vai poder ver porque é que uma vara tal, o juiz sentenciou 100 processos, e outra vara o juiz só sentenciou 2 processos. Se você divulga os rankings, você sabe como o juiz está trabalhando, inclusive para ajudar o juiz. Tem juiz que, por exemplo, faz muita audiência, tem juiz bom de eliminar, que está muito a eliminar, mas praticamente não sentencia, e depois vira um problema para a gente. Então, é necessário que a gente encontre um equilíbrio na atuação jurisdicional e que a gente possa, com isso daí, fazer com que eles se sintam mais expostos. E aí sim, se tiver algum juiz nos assistindo, tudo que a gente falou aqui de gestão vale principalmente para você. Você, eu estou chamando de você, porque já que a gente permite que nós estamos na rede social, você é um gestor público que presta um serviço ao cidadão. E o que você tem na Justiça Federal que funciona de forma tão eficiente é porque quase todos os juízes federais têm curso de MBA em gestão. Então esses juízes federais, eles entendem a justiça de uma forma muito mais simples e eficiente, menos burocrática, são menos autoridade, são mais pessoas e são preocupadas mais com o resultado. Porque o TRF-5 aqui, por exemplo, divulga todas essas estatísticas. Se a gente conseguir isso daí por parte do Tribunal de Justiça, eu penso que a gente vai ter avanços grandes para assim, não vou dizer que a gente vai acabar de uma vez não, porque a gente tem que mudar uma cultura. Uma mudança de cultura sempre uma mudança longa, mais demorada. Mas que a gente precisa agir forte, porque a cada dia que passa, cada ano que passa, é mais difícil advogar. Ou a gente passa a ter medidas concretas, ou então não sei qual será a nossa profissão. Doutor, para finalizar, nossa frente com Gabi Barreto, meu muito obrigada pelo aceite da última pergunta, de frente com Gabi Barreto, em que eu fiz sobre o conselho ao jovem advogado frustrado na carreira
E aqueles que estão indecisos em concurso público ou se querem advogar, qual seria a proposta do doutor? Se você estiver em casa definido na vida, perdido, eu digo para você que eu já passei por isso. Eu fazia engenharia mecânica lá na Federal e eu não via perspectiva nos anos 90 do que é que ia ser do meu futuro. Se eu não formar em engenharia, eu vou trabalhar onde? O que é que tem para trabalhar e tal. E eu já na época eu gostava de mexer em computadores, montava computador, eu queria trabalhar com robótica, mas ia trabalhar no tempo morar fora. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar com direito tributário, que é um negócio que eu consegui me encontrar e satisfazer, alimentar a minha alma. Então, a dica que eu faço a você é que hoje você tem um acesso absurdo à informação. Conheça tudo, mexa com o ambiental, mexa com o civil, mexa com o consumidor, mexa com a família. Veja o que você realmente quer para a sua vida. Se você estiver pensando em concurso público, me preocupa muito, boa parte das pessoas que estão em concurso público faz não pensando em seguir uma vocação. Estabilidade. Faz pensando em se salvar desse... Na verdade, hoje nós somos pagadores de boletos, né? Tentando conseguir dinheiro para poder pagar os boletos do dia a dia. E aí faz com que você tenha do outro lado do balcão, já que você não chegou lá ainda, pense. A pessoa que está do outro lado do balcão passou um concurso que não queria, é insatisfeita. E ele atende mal por causa disso. Eu tenho uma colega, por exemplo, que é delegada, suou tanto para chegar lá, inclusive participando de teste físico e tal. Depois que chegou, ela é infeliz. Ela chora todo dia que não vai trabalhar, porque não é isso que ela quer para ela. E ela não larga porque é um bom salário, como é que ela faz para viver. Vale a pena isso aí para você? Porque a profissão que você abraçar, se você passar no concurso público, você vai abraçar para o resto da vida. Se você ser juiz, se você escolher ser magistrado, seja o melhor juiz do universo, tem que ser o melhor de todos. Se você quiser ser promotor, se você quiser ser servidor, tem que ser o melhor. E o segredo para ser o melhor é amar o que faz. Se você ama o que você faz, você não trabalha um só dia. Então, procure, encontre. Talvez a saída não esteja nem no direito. Talvez você tenha feito direito, pensando no concurso, porque seu pai falou, porque sua mãe falou, que vários colegas fizeram. Encontre aquilo que lhe faça feliz. E daqui é uma mera passagem. Todos nós vamos morrer. Então, se você tem a consciência que você está aqui, é uma dádiva de Deus, é um presente dele, agradeça pela sua saúde, agradeça pelo tempo que você está tendo aí de poder estar compartilhando a vida com os amigos, e encontre uma razão para a sua vida. E siga. Se você encontrar uma razão para a sua vida, os obstáculos vão desaparecer. Se você disser, olha, meu sonho é ser juiz federal, meu sonho é ser juiz de trabalho. Se esse é seu sonho, o estudo não vai lhe incomodar. Você sabe que vai ser parte desse processo. Então, encontre uma vocação, seja feliz na vocação, e nós que vamos estar se aproveitando dela, seja com seus clientes como advogado, ou seja com um advogado, sendo feliz por você, autoridade, nós vamos ser mais felizes e a gente vai ter uma sociedade que funciona. Gabi, obrigado pela oportunidade, obrigado de coração. Desculpe por ter falado tanto, eu me empolgo muito quando o assunto é OAB, advocacia. Quero que me presentear com esse livro. Que bacana! Nosso artigo de ontem foi falando sobre tributação ambiental e as novas tecnologias da blockchain. Foi publicado na revista Lex Machine. E que bacana o doutor também compartilhar dos mesmos direcionamentos. E a minha proposta de Largos foi essa, entrevistar todos os candidatos à presidência da OAB, para que eu possa levar a insatisfação da nossa classe. Recebi directs e perguntas de todo o Ceará. Meu muito obrigada a todos vocês. E também poder explicitar, ter acesso aos candidatos, explicitar os meus anseios, explicitar o que eu espero de uma jovem advocacia, uma advocacia que tem voz, uma advocacia que se desafia, que tem atitude. E isso cabe não só a mim, não é mérito meu, é mérito do país. O Brasil precisa de pessoas de atitudes aguerridas, proativas, que têm voz, que falem, que cheguem, busquem os seus direitos, assim como eu fiz e outras pessoas me ajudaram a realizar um desses sonhos. Aproveite que segunda-feira vai ser a última entrevista. Aguardo maiores detalhes, algumas perguntas no direct. E um forte abraço a todas as pessoas que nos ouviram. E é isso. Até breve. Tchau.